Saiba quem é o adversário do Botafogo na Copa do Brasil. Na terceira fase da Copa do Brasil. Saiu o sorteio hoje e o Fogão já tem destino. Isso e muito mais já já. Vamos reagir aqui a Globo Esporte, ESPN, F-Show, o Sport Center. Tem Jorge Igor falando do Fogão também e muito mais. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho, tá? Aqui em cima tem o Live Pix, ali tem o Pix do canal, que é o nosso e-mail de contato. Mande mensagem pra gente, quiser fazer um jabá, um merchan aqui no canal, divulgar sua empresa, seu produto, seu curso, seu canal, sua loja, manda mensagem pra gente troca uma ideia. E não se esqueça, se inscreva no canal Notícia do Fogão 2.0, né? O nosso canal de vídeos mais curtos, né? Que o pessoal reclama que é muito longo nossos vídeos, tal, que é vídeos mais curtos, lá você vai ter, e também nosso canal de contato com vocês, caso esse canal caia, né, tomamos um strike da Conmebol. Se tiver mais 2 strikes, fizer 3 strikes, nós perdemos o canal. Então, para você não perder esse contato com a gente, nossos conteúdos, manda lá a mensagem, a gente troca uma ideia com vocês, e que se der algum problema aqui, a gente avisa por lá. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Que disse aqui neste nobre programa que não havia mais bobo no futebol. Vitória é só um detalhe, ele falou. Fui amassado, criticado, apupado. Minha solidariedade a você, Brilha. Por Rodrigo Bueno. Pelo senhor também. Mas esquece aí. Aí, o que acontece é o seguinte. Como é que foi o Botafogo? Põe na tela os melhores momentos e se arrebenta. Vai que o dia... Hoje, esse momento é seu. Você alertou, vai. Ele falou no lado do anjinho. Imagina se ele tivesse no meu lado do diabinho, que eu ia falar do tigrinho. Se ele tivesse do lado do mãe aqui. De vez em quando eu vou aí, vai. Primeiro tempo complicado pro Botafogo. Cara bobo... Não é nada bobo. Opa! Não é nada bobo, já. nós avisamos aqui. Tô cedo já. E o ponto é que o Botafogo, o que eu falei do Botafogo é que, obviamente, era favorito para o jogo, mas é um time ainda em formação. O Paiva tá ali, não tem nem o time ideal titular dele, a gente não sabe. Ele vai jogar com 3 volantes, vai ser aquela formação com 1 a mais no ataque. Ele ainda está testando, e é normal, são 4 jogos e naturalmente o Botafogo passaria por alguns apuros, como passou, teve bola no travessão quando o jogo estava 0-0, assustando o John, teve um adversário que soube incomodar o Botafogo e soube fechar espaços, e a coisa só melhora muito também por responsabilidade do Renato Paiva, que fez boas mexidas. Os 3 jogadores que ele colocou, principalmente o Cuiabano, olha aí a bola no travessão. O Cuiabano pelo lado esquerdo ajudou a destravar o jogo do Botafogo. O Patrick de Paula no lugar do Marlon Freitas. Foi até uma substituição ali que, será que era o nome ideal para sair? Porque o Marlon tem a liderança, tem a qualidade. Mas o Patrick de Paula tornou o Botafogo mais agressivo, porque é um cara que chuta de longa distância e esses arremates passam a preocupar o adversário, e o Matheus Martins, que fez o gol também. Então, o Paiva ontem foi protagonista na vitória do Botafogo. Eu entendi plenamente a escalação inicial, porque no jogo contra o Juventude, o Botafogo melhorou também só no segundo tempo, quando ele tirou o Patrick de Paula e colocou o Santi Rodrigues para ter o Savarino flutuando no meio. Foi o inverso, né, Breno? Começou com o Santi Rodrigues, né? Ele começa com o Santi Rodrigues, que não foi bem, é normal também, está em processo de adaptação ao futebol brasileiro, mas para o que o jogo pedia, o Patrick de Paula ajudou mais, porque o cara bobo se fechou numa linha de 5, só um homem marcando lá na frente, e aí o Botafogo ficou com gente sobrando na saída de bola, naquela saída de 3 com o Gregory recuando. E aí o Paiva foi esperto, colocou um jogador de meio campo mais agressivo, deu mais velocidade ao ataque com o Matheus Martins e o Cuiabano apoiando pelo lado, e o jogo do Botafogo fluiu melhor. Aí foi o Botafogo no segundo tempo, para mim, fez, apesar do susto que tomou, fez um bom jogo, mereceu a vitória. Foi difícil, sim. Mas o Botafogo poderia ter jogado mais. Poderia, se tivesse um técnico que tivesse começado a temporada, que tivesse mais jogos, que já tivesse testado mais esses cenários. Mas o que a gente viu ontem é, mais uma vez, sinais de um time em formação. Por isso, eu imaginava que seria um jogo mais complicado, um jogo em que o torcedor precisaria ter paciência. Os jogadores do Botafogo tiveram paciência, essa foi uma virtude, né? Foi ali explorando, batendo, até que a bola entrou. Então, tem méritos do Botafogo, mas eu vejo a dificuldade sentida ontem
como normal para um time em que o técnico tem só 4 jogos. Agora eu quero mandar um abração pro Patrick de Paula, porque eu vi ele lá começando no Palmeiras. Ele vem? Talentoso. Não, todo mundo que eu mando abraço, ele fala, vem, vai dar entrevista a gente. Não pode ser. Mas o Patrick é um menino que ele entendeu a oscilação que teve na carreira e ele treinou nas férias, se dedicou. E você vê que o foco dele agora, ele conseguiu, hoje, ele é um dos caras importantes dentro do Botafogo, de um elenco que é estrelado, tudo. E eu acho que é legal a gente celebrar essa volta por cima, essa retomada na carreira. Olha a minha volta por cima ali também. Cara bobo não é nada bobo. Deu corte, hein? Deu corte. Aí, tá vendo? Eu vi foi uma dificuldade tremenda. O Botafogo só se complicou porque não conseguiu fazer gol. Agora, o cara bobo, ele tem uma bola na trave e o que mais? Não, no começo sai cara a cara com o John, se tivesse mais qualidade. Aliás, que bom, Eu né? acho que o Botafogo, assim como foi o jogo contra o Juventude, empilhou várias oportunidades de gol, não conseguiu fazer. Aí é uma coisa que o Paiva vai ter que consertar. Porque vai ter jogo que ele vai ter que ser mais efetivo e vai precisar ainda mais. Agora, o que o Pratos falou, que tem que tomar cuidado, matéria do Tonhão e tal, que os times... Eu não vi essa dificuldade toda não, Breno. Não, eu vi a matéria do Tonhão. Teve um time que, como você falou, está em processo de entender o que seu treinador está pensando, né? E natural, porque é muito recente, mas que tem um poder coletivo ali para decidir partida, para chegar no ataque, para ter intensidade muito grande. Vai precisar acertar o pé. Porque ontem as oportunidades que o Botafogo cria desde o primeiro tempo, se tivesse feito os 2 primeiros gols, é que futebol não tem si. Se toma o gol ali também da cabeçada que vai na trave, podia dar um contexto diferente. Mas eu não vejo o Botafogo nessa dificuldade toda, não. Mas a dificuldade foi mais imposta, não pela qualidade do cara bobo. Realmente, não é um time que tem qualidade técnica, mas pela forma como jogou. Linha de 5, as linhas muito próximas. E aí, até o Flamengo, quando jogou contra o Vitória, sentiu essa dificuldade, né? Quando o adversário é compacto, marca lá atrás, é difícil de entrar. E ontem o Botafogo sentiu muita falta para a formação do primeiro tempo funcionar do Igor Jesus, porque o Igor Jesus é um centroavante que sai da área, que gera espaço para quem vem de trás. O Mastriani tem uma característica bem diferente. Sim. O Mastriani é jogador de área, o jogador que você imaginava que tivesse no Palmeiras, né? Jogador ali para última bola. Não, porque o Edu, ele acompanha muito. Claro, ele é historiador. A minha família ele cobriu muito tempo. Claro, ele é historiador. Eu sou Rio Branco de americano. Por isso que eu me referi a ele. Mas Quem joga hoje? O quê? Quem Hoje joga Palmeiras. hoje aqui Aonde? nos canais? Daqui a pouco nós vamos falar Cruzeiro. Bora, Bahia! Isso. Decidiu o jogo. Agora o Rei da América. Fogão suou, hein? Mas conseguiu a primeira vitória nessa Liberta. Pensa num privilégio, curtir o time do coração acompanhado com amor de vó. Muito bom, né? 73 anos. Já vim com os filhos, agora também com o neto, né? Dona Elizabeth aproveitou para contar ao Miguel sobre um ídolo que deixou saudade. Poxa, mano, era um espetáculo, né? Goleiraço, né? Falecido ontem, Manga foi reverenciado, levado na camisa que ele tanto honrou. Herdeiro do Manga, o goleiro John não teve lá tanta dificuldade contra o cara bobo. O Brueira é que levou o maior susto quando o zagueiro dele, o Neira, por muito pouco não fez gol contra. Sem espaço para chegar perto, restava tentar de longe, como fez Savarino, e Santi desperdiçou o rebote. Mastriani, escolhido para substituir o suspenso Igor Jesus, tampouco aproveitou as raras chances que teve. Pior foi quando o atacante do Botafogo se envolveu num assustador choque com o Neira. Mas o lance de jogo, né? Os dois fomos com a cabeça e foi pior para ele, né? Neira ficou desacordado. A tensão se espalhou no campo. Neira foi levado de ambulância para um hospital e se recuperou. Não viu o Pérez mandar a bola no travessão. E Renato Paiva buscava caminhos para resolver um problema. Um bloco fechado, muita gente no último terço, perto da área. E se tu não mexes, o que é que vai acontecer? A equipa vai entrar num cansaço físico e num cansaço mental. Aqui no banco de reservas, o técnico Renato Paiva tem acesso a um monitor com imagens que ele usa para analisar o desempenho do time. O Botafogo estava precisando melhorar e no segundo tempo ele fez algumas mudanças que deram certo. As entradas de Patrick de Paula e Matheus Martins. No finalzinho do jogo, Patrick e Savarino se viram diante de uma cobrança de falta. Cara, eu até falei com o Savarino ali, o Savarino, vamos dar na área, vamos fazer a jogada. Eu falei, não, vou estar no gol. Mas estava me sentindo bem confiante.
Tava longe, mas ele tentou a sorte. Azar do Bruera. Eu treino bastante falta, mas hoje eu tive uma ajudinha ali no desvio. Patrick de Paula cobrando a falta. Aos 42 marca o gol que a galera tanto queria. Savarino também estaria por perto do Matheus Martins já nos acréscimos. Londonho não deixou Savarino passar, mas segurar o Matheus Martins ficou difícil, porque ele avançou com toda a saudade de marcar um gol, o que não acontecia desde agosto. Foram 27 jogos de espera. Matheus Martins marca o segundo gol. Um gol para mostrar que o Botafogo está abrindo novamente a porta da Libertadores da América. Quando não marca, a gente fica se remoendo. Graças a Deus, né? Tava precisando desse gol. O homem de fé que leva na pele a palavra abençoado em inglês foi premiado por não deixar de acreditar até o final. Pessoal, não esquece, tá? Antes de sair do vídeo, não esquece, aqui embaixo, comentário fixado e na descrição do vídeo tem o link para o canal Notícia do Fogão 2.0, tá? Se inscreve lá, canal reserva, sem te perder esse canal por strikes da Conmebol, não sei, né? Deu um strike na gente já, com mais 2 a gente perde o canal. Se a gente perder o canal, vocês se inscrevendo nesse canal, se inscrevendo nele, vão ter acesso aí a gente quando a gente criar um novo canal, ou mandar aí mensagens, mudar a diretriz e tal, ou recuperar o canal de novo, a gente avisa lá. E lá quem gosta de vídeos curtos vai se dar bem, porque os vídeos longos ficarão aqui e vídeos mais curtos, de 10, 15 minutos, eu postarei lá. Agora, sem mais enrolações, vamos voltar pro vídeo. Feira de Libertadores e também de Copa Sul-Americana, começando com a vitória do Botafogo na Libertadores. Recebeu o Carabobo e venceu. Feira, a gente falava muito ontem, né, desse início de trabalho ainda do Paiva, que o resultado, obviamente, era importante em questão de classificação e tudo mais para esse Botafogo dentro do grupo, mas também até de apresentar um pouco mais de desempenho. Sim. Não foi um jogo encantador este do Botafogo, né? Ficou mais pelo resultado mesmo. Sim. E a importância disso dentro da Libertadores. Eu acho que até no geral, Glaucio, o trabalho dele é positivo, só que ele tem um grande desafio. A comparação constante com o que o Arthur Jorge construiu na última temporada, a maior temporada aí, né, do Botafogo nos últimos anos, sendo campeão de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, e o time, além do resultado, entregava um nível de jogo muito acima da média. Ontem foi um Botafogo previsível no primeiro tempo e um Botafogo, até pela presença do Mastriani, que é um cara mais de área, que exagerou muito nos cruzamentos, nas bolas alçadas. Faltou mais o Botafogo do jogo curto, mais envolvente, trabalhando, né? Como a gente viu em vários momentos na última temporada. Chegou a tomar esse susto, essa bola no travessão no segundo tempo. Só que acho que no segundo tempo, a partir de modificações do Paiva, o time cresce. O Cuiabano entrou muito bem pelo lado esquerdo, o Patrick de Paula vive a melhor fase dele com a camisa do Botafogo, ele faz esse primeiro gol. E aí depois o Matheus Martins, que tem sido contestado, também dá outro ritmo, mais velocidade para esse ataque. E o Botafogo consegue um resultado importante. Se recuperou na Libertadores depois de ter perdido, né, na estreia contra a Laú. Mas não convenceu mesmo, Glaucio. Vamos ouvir personagens dessa partida, então? Antes a classificação desse grupo A, depois de 2 rodadas, que tem a Universidade de Chile na liderança com 6 pontos. O Estudiantes vem na sequência com 3, assim como o Botafogo também. E o Carabobo ali na lanterna não pontuou ainda e tem um saldo negativo de menos 4 gols. Agora sim a gente ouve personagens. Sensação única, né? Por tudo que eu passei, vem a lesão, fico um tempo sem jogar, mas nunca desisti de trabalhar. Isso é tudo fruto do meu trabalho, dedicação nas férias, me cuidar, ter a cabeça boa, ter paciência, que na hora certa ia acontecer. Estou muito feliz pelo momento que eu estou vivendo, um grande momento da minha carreira. A tendência das comparações é sempre muito grande, mas às vezes é um erro, porque os contextos não se repetem, os jogadores não se repetem e os treinadores não se repetem. A única coisa que eu lhe posso dizer, de facto, é que o Botafogo sente dificuldades, não há dúvida, sentia dificuldades, não há dúvida, mas nós temos 2 jogos desse perfil e temos 4 golos feitos. É sempre muito difícil quando o adversário está em 30 metros, quase com 2 linhas de 5, e tu, essa criatividade muitas das vezes está lá, mas esbarra num processo defensivo super denso.
Bom, a gente já vai seguir o nosso giro, porque a gente vai lá para a sede da CBF nesse momento, onde aconteceu o sorteio dessa terceira fase de Copa do Brasil. Pra minha labareda. Alex, tava com saudade de você, Alex. Traz meu Alex. É só o Alex voltar que o meu fogão... Eu tenho uma informação, Ninguém tira mais o Alex do meu estúdio. Eu tenho uma exclusiva. Alex vai sair de férias. Aproveita o leque aí. Tá igual o Vinique? Aproveita. Ai, vai secar o mar, Vene. Eu tô falando alguma mentira, Alex? É verdade. Tá vendo? Vai secar o mar, Vene Casagrande. Olha a minha labareda. Ai, Fernanda, jogou muito? Não. Jogou não. Tem que ganhar, pô. Mas ganhou, né, Vene Casagrande? Importante é vencer, gente. Libertadores tem que vencer. Tem que pontuar, é isso. Ó, o Botafogo venceu o cara bobo. Eu achei que eu não ia gritar incendeia e no final eu tava trabalhando pra caramba. Incendeia. Cadê? Jogando no Nilton, o cara bobo assustou em chute cruzado de Berrios. Na melhor chance do alvinegro no primeiro tempo, a trave evitou um gol contra. Após belo chute de Savarino, Santi ficou com rebote e mandou pra fora. Mastriani teve a chance de marcar o primeiro com a camisa do Botafogo, mas não conseguiu chegar na bola. O cara bobo assustou mais uma vez em chute de longe que parou no travessão. No abafa final, Patrick de Paulo encheu o pé em cobrança de falta de longa distância e contou com a ajuda da barreira para abrir o placar. Gol e muita comemoração do camisa 6. Ainda deu tempo de Matheus Martins aparecer livre na área para marcar o segundo. Vitória suada do alvinegro na Libertadores. Final, Botafogo 2, cara bobo 0. Muito bem, assim, é muito bacana os dois marcadores desse gol, né? Quando a gente fez a substituição lá, eu vi até no Twitter o povo falando, gente, ele botou o PK e o Matheus Martins. Muita gente ainda pega no pé do PK. E muita gente criticando muito o início de temporada do Matheus. Já falamos aqui que é um garoto que já aconteceu no Botafogo, mas esse ano não começou tão bem. E é normal, é natural, hein, Vene? Tem lastro pra melhorar, pra ter a margem técnica que a gente tem positiva. E aí os dois foram lá, entraram num empate que já tava assim, uma tristeza pro botafoguense e marcaram os gols da vitória com comemorações dos dois, de ambos, muito emocionadas, hein, Vene Casagrande? Olha, Fernandinha, quando saiu o gol do Patrick de Paulo, eu confesso pra você que eu fiquei muito feliz pessoalmente, assim, porque é um jogador que tá correndo muito atrás, fora das 4 linhas, para dar a volta por cima e tem conseguido dar conta do recado nesse início de temporada. Não é nenhum exagero dizer que o Patrick de Paulo é o principal jogador até esse momento do ano do Botafogo, né? A gente brinca que o ano começou em abril, mas na verdade o Botafogo tá jogando desde janeiro. E o Patrick de Paulo, ele vem jogando bem desde também, janeiro. E você vê na comemoração desse jogador, a forma como eles bota para fora, toda essa tensão que ele carrega por não ter dado conta desde a sua chegada ao Botafogo, porque ele foi a primeira grande contratação da era SAF do Botafogo. Então eu fico muito feliz por ele ter feito esse gol, não só pelo gol, mas pela forma como ele vem jogando, dando conta do recado. E o outro gol, como você bem mencionou, foi o Matheus Martins. Legal. 2 gols extremamente importantes para o Botafogo, mas 2 gols extremamente importantes para os jogadores também. Então, foi um roteiro quase perfeito, porque eu não precisava o Botafogo passar tanto sufoco para poder conseguir essa vitória. Mas eu estou com vocês. O que importa é vencer. Eu vi muita gente criticando a atuação, que não foi uma atuação como a gente esperava. Gente, na boa, é Libertadores. Nesse momento, o que importa é vencer e conquistar os 3 pontos. No mata-mata é óbvio que você vai precisar, você vai ser mais exigido. Mas fase de grupos de Libertadores é vencer para não passar no sufoco. Então eu acho que o torcedor do Botafogo, ele precisa comemorar não só por conta da vitória, mas por ter sido gols de jogadores que estão buscando uma evolução dentro de campo. Já a gente fala da volta do Pedro ao Flamengo. O Vene tem sua opinião e informações sobre isso. Ô, Lucas Pedrosa, o Alex Telles falou depois da partida que, obviamente, que a gente chegou no momento do futebol em que os times, eu falei agora até isso na questão do Vasco, os times vêm enfrentar a gente e já sabem nossos pontos fracos. Então, se as pessoas vão achar que vão pegar, é o cara bobo da Venezuela, olha que time, o treinador deles espanhol tem a minha idade, 36 anos, é jovem, não sei o quê. Vem para jogar no erro, para jogar nas dificuldades do Botafogo. E aí, o que mais me acalma meu coração é pensar que vários personagens ainda têm um espaço muito grande para evolução. Começa pelo treinador, Renato Paiva. A gente vai vendo a cada jogo que ele vai acontecendo, que ele vai tendo mais domínio, mais controle e entendimento do Botafogo.
O Santi não jogou bem ainda, mas obviamente vai melhorar. O Arthur joga bola, mas ainda peca muito na última decisão. Obviamente vai melhorar, é um bom jogador. E os outros jogadores também, como o Savarino, que é bom. O Jair pra mim já tá. Vocês não acham, não? Moleque... Não, eu acho que ontem ele teve algumas desatenções, assim. Ele ainda mas tem, ele é bom jogador. ele é bom, ele é bom. Pode evoluir mais mas ainda. Assim, a gente sabe que esses jogadores, eles ainda vão evoluir. Sim. Isso que acalma meu coração em pensar, olhar, foi 2-0. Mas esse é o terceiro jogo do Botafogo com o Renato Venê, Paiva. Foi o terceiro jogo. Quarto, não? Libertadores Palmeiras, fora dentro. Laú, fora dentro. Juventude, 4 jogos. O Botafogo é um time em formação, gente. O Botafogo, diferentemente da maioria das equipes do futebol brasileiro, ele jogou fora 3 meses de temporada. E isso também se paga ao preço. Isso não quer dizer que vai dar errado, que o Botafogo não vai competir. Muito pelo contrário. Eu acho que o Botafogo tem tudo para continuar evoluindo e competindo. Principalmente não só na Libertadores, mas também no Campeonato Brasileiro. Oscilar é natural, porque só tem 4 jogos, porque ele só teve 1 mês de treinamento, porque esses jogadores estão chegando agora, esses jogadores também estão entendendo as dinâmicas do treinador. É tudo um começo de um conhecimento. O que tinha que acontecer ontem? O Botafogo tinha que vencer em casa. Sim. E tinha que vencer bem, principalmente porque é o adversário mais frágil do grupo. Cara, não venceu bem, mas venceu. 2-0, nos gols ali nos minutos finais, com a força do grupo. Entrou o Patrick de Paula, entrou o Matheus Martins, que conseguiram fazer os gols. O John... O goleiro tá ali pra isso, porque ele é espetacular. E ele conseguiu salvar o Botafogo em alguns momentos. Mas o Botafogo jogou bem? Não jogou bem. O Botafogo é um time em formação? Com certeza é um time em formação. O mais importante era ontem os 3 pontos. Conseguiu somar os primeiros 3 pontos no grupo. E tá aí brigando na sua Libertadores. Vai brigar no Campeonato Brasileiro, como fez uma boa partida contra o Juventude. Já tinha jogado bem no primeiro tempo contra o Laú. Jogou bem no primeiro tempo contra o Palmeiras também. E a oscilação é completamente normal. O ponto é, o Botafogo tem margem de evolução justamente pelo que você falou, Fernanda. Os jogadores que o Botafogo tem são bons jogadores. É um pouco mais de organização, um pouco mais até mesmo dessa sinergia entre campo e arquibancada, para que todos abracem como abraçaram em 2024 essa equipe do Botafogo, porque tem sim potencial para fazer uma boa temporada. Pedrosa, você que é um bom exemplo de como o Botafogo ainda está em formação, a partir do momento que ele muda o esquema tático de um jogo para o outro, é porque ele entendeu que ele pode evoluir a equipe dentro de campo. Porque ele estava jogando com 3 volantes. Sim. Aí para esse jogo ele começou com 2 volantes. E olha que loucura é o futebol, Venê. Jogando com 3 volantes, vem o segundo tempo, ele coloca o Santi, tira o terceiro volante, tira o PK e o time melhora e ele vence. Aí ele escolhe começar dessa forma no próximo jogo. Aí ele bota não aconteceu, ele refaz, coloca o Patrick de Paula, o cara faz o gol e o time vence. E outra, então o futebol é uma loucura, jogou né? sem ser centroavante. Exato. Porque o centroavante do Botafogo é o Igor Jesus. É o Igor Jesus. Fez muita falta, Exatamente. O Mastroianni fez sua estreia como titular. Bom jogador. Bom jogador. Mas o Igor Jesus é muito melhor. Exatamente. Eu tenho dito aqui que o planejamento do Botafogo para o início do ano, ele teve 2 grandes problemas. O primeiro foi jogar fora 2 possibilidades de título. Uma Supercopa do Brasil, títulos inéditos, né? Títulos que seriam inéditos para o Botafogo. O Botafogo ainda não tem na sua galeria esses 2 troféus. Uma Supercopa do Brasil com o adicional de ser contra o seu maior rival, era o Flamengo, o adversário, e uma Recopa Sul-Americana. Essa foi a primeira consequência. O Botafogo não conseguiu competir, o Botafogo foi atropelado pelo Flamengo e o Botafogo, no agregado, tomou uma goleada do Racing. Não viu a cor da bola também. Segunda consequência desse planejamento foi atrasar o desenvolvimento de uma ideia de jogo pensando no Campeonato Brasileiro, que nesse ano começou mais cedo, e na própria Libertadores da América também. Então, lembremos que ontem foi o 4º jogo de Renato Paiva à frente do Botafogo. 4º jogo. Tem muita coisa para ajustar, principalmente no aspecto ofensivo. Botafogo é um time que tem posse de bola, que tem ímpeto ofensivo, que tem jogadores que vão tentando se conectar no ataque, mas isso ainda não está fluido. E é normal que não esteja, porque é apenas o 4º jogo do técnico do Botafogo. Eu sei que o Arthur Jorge pediu demissão, que o Botafogo tentou outros técnicos, recebeu algumas negativas. Eu sei disso. O plano era começar um ano com o Arthur Jorge. Ele tinha contrato até o fim de 2025. Mas você não pode demorar tanto. O ideal era que o 4º jogo do técnico do Botafogo de 2025, fosse ele qual fosse, o antecessor ou um novo, né, a continuidade do técnico campeão ou um novo técnico,
O ideal é que esse quarto jogo fosse dentro do Campeonato Carioca. Pô, quarto jogo do cara, Campeonato Carioca, tá ajustando, tá tentando, mas não no meio de uma Libertadores onde você corre o risco de ficar praticamente fora. Se o Botafogo empata ontem, o Botafogo ainda tendo que enfrentar o Estudiantes 2 vezes, ainda tendo que receber a Laú, ainda tendo que viajar para a Venezuela, eu arriscaria dizer que o Botafogo teria muita dificuldade para classificar. Muita. Então esse é um ponto que precisa ficar claro. É um trabalho que está no começo. Eu sei que o torcedor vai reclamar, que o torcedor vai criticar, que se a vitória ontem não aparecesse seria terrível e seria um vexame. Com todo respeito, assim, contra o simpaticíssimo cara bobo, mas não dá pra você empatar. Um clube que gastou 500 milhões na janela, que é o atual campeão da competição, não pode perder pontos dentro de casa pro cara bobo. Com todo respeito. Eu sei que futebol não é assim, não é um negócio tão automático. Eu mesmo tenho dito, né, que é visível o encurtamento da distância do que tem menos grana pro que tem mais grana, mas ainda assim não dá, né? Não dá pra perder 2 pontos em casa pro cara bobo. E seria um inferno. E seria uma pressão enorme pra cima do Renato Paiva. Mas eu tenho que lembrar, é o 4º jogo de Renato Paiva à frente do Botafogo. Não existe mágica, gente, não existe milagre. Este canal também defende os processos dentro do futebol. A mesma ladainha do Jorge todo dia, né? Todo dia. Mas é uma verdade. Vamos olhar aspectos positivos? Vamos olhar. Defensivamente, o time tem se comportado bem. O Botafogo só tomou 1 gol nesses 4 jogos com o Renato Paiva. Você vai, obviamente, avaliar o peso de cada jogo, de cada adversário, ok, mas é um dado. O Botafogo tomou 1 gol em 4 jogos. Olhando outro aspecto positivo, mudanças do Paiva fizeram a diferença na dinâmica do time contra o Juventude, ele que tinha demorado do Chile, e as mudanças ontem. Quando entrou o Patrick de Paula, eu falei, meu Deus do céu, o Renato Paiva tá apostando alto demais. E ele faz o gol que tira o time do sufoco. E o Matheus Martins faz o segundo. Então, é um aspecto positivo. O Paiva vai conhecendo mais o elenco, vai conhecendo mais as opções e vai tendo mais segurança para tomar as decisões. E nos 2 últimos jogos, jogadores que entraram mudaram a dinâmica da partida, mudaram totalmente o ritmo da partida. Agora, tem muita coisa para resolver. Quando eu falo da dificuldade ofensiva, vamos olhar os números aqui do Flash Score. Era óbvio que o jogo seria assim ontem, tá? 71% de posse de bola do Botafogo, 18 finalizações. Era óbvio que o cara bobo ia ficar dentro da área. Olha aí, o cara bobo não teve uma chance clara de gol. Verdade que teve uma bola no travessão da entrada da área, mas pelos critérios aqui do Flash Score, de chances claras, realmente claras, obviamente que o cara bobo não teve e não teria, né? Agora, foi um Botafogo, tô descendo um pouquinho a página, aqui ó, que cruzou 36 bolas. E aí tem um ponto sobre Mastriani e Igor Jesus, tá? O Botafogo vai ter que, já que o Mastriani foi o escolhido para ser o centroavante reserva, pelo menos nesse momento, e ontem o Igor Jesus não jogou porque tinha sido expulso no Chile de maneira infantil e fez muita falta, o Botafogo vai precisar ter 2 maneiras de jogar ofensivamente. Uma com o Igor Jesus, que é um jogador que te oferece mais mobilidade, saída de área, geração de jogada, conexão com pontas. E outra com o Mastriani, que é um jogador de área, de definição, de último toque. São muito diferentes. Tiquinho e Igor Jesus, você tem uma questão da fase do Tiquinho. Tiquinho, depois do Brasileiro de 23, né, caiu muito o nível no Botafogo. E o que a gente tá vendo no Santos nesse início de ano também é tipo 2024, tá? Parece que o Tiquinho 23 foi uma exceção. Mas voltando, ele e Igor Jesus têm características muito mais parecidas do que Igor Jesus com o Mastriani. Tiquinho também era um cara que saía da área, gerava jogo, jogava de costas pro zagueiro, fazia o pivô, escorava, trabalhava, voltava no meio-campo, clareava o jogo. O Mastriani tá longe de ser esse cara. E mais, tá longe também do condicionamento físico ideal, né? Então, tem uma questão de ritmo, óbvio, o Mastriani tá completamente sem ritmo. Teve uma cabeçada que ele furou no segundo tempo, outra chance que ele perdeu no primeiro. Mas, de novo, o Mastriani está
num ritmo ainda de pré-temporada, porque o Botafogo teima em começar o ano em março, abril. Então isso vai ter uma consequência. Isso tem um risco. Isso tem um risco do Botafogo talvez ser eliminado da Libertadores. Se empata ontem, meu amigo. O Mastriani jogou no ano passado, no Campeonato Paranaense desse ano, ele jogou até a eliminação contra o Maringá, mas ele jogava poucos minutos, ele não era titular absoluto lá no Atlético Paranaense. No Botafogo, aí o Atlético é eliminado dia 19 de março. No Botafogo ele chega, joga 3 minutinhos contra o Juventude no dia 6 e ontem, no dia 5, e ontem no dia 8 ele jogou os 90 minutos contra o Carabobo. Então é um cara que vai precisar, além do entrosamento, tá conhecendo o elenco agora, tá conhecendo os companheiros novos agora, tá conhecendo o novo clube agora, ele vai precisar de sequência, minutagem, ritmo de jogo. Foi o primeiro jogo no ano em que o Mastriani jogou 90 minutos. Primeiro, fui pegar a ficha aqui completa do ano, dos jogos que ele fez no Atlético Paranaense. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogos no Campeonato Paranaense. Em nenhum desses 7 jogos ele jogou 90 minutos. Então ontem, obviamente que ia faltar ritmo pro Mastriani. Mas além disso, você vai precisar ajustar a sua maneira de atacar com ele, porque Igor Jesus é um negócio, o Mastriani é outro. Não estou dizendo que o Mastriani é descartável, é uma porcaria, mas é uma característica muito específica com a qual o Botafogo vai precisar saber trabalhar. Porque o Igor Jesus não vai estar sempre disponível. Vai ter convocação, vai ter suspensão, vai ter lesão, vai ter um monte de coisa. Normal. Lesão a gente sempre bate na madeira, mas todo mundo está sujeito a isso. Olhando para algumas atuações individuais, o Cuiabano entrou muito bem. O Cuiabano entrou de novo muito bem pelo lado esquerdo. O Botafogo cresce muito pelo lado esquerdo depois da entrada do Cuiabano. Eu vejo coragem do Renato Paiva. Ele tirou o capitão do time, cara. Ele tirou o Marlon Freitas, que do primeiro tempo tinha errado uma bola lá, que o camarada do Carabobo ficou cara a cara, teve a chance. Ele tirou o Marlon Freitas. Não ter coragem para tomar decisões não parece ser um defeito do Renato Paiva. Pelo contrário. Gostei da atuação ontem do Arthur. Acho que o Arthur, aos poucos, é um jogador que vai encaixar, que vai entender o seu papel pelo lado direito, né? Eu sei que existe uma diferença grande de Luiz Henrique para Arthur, mas ontem foi um Arthur ainda... Eu acho que o nível de participação do Arthur jogo após jogo, ele só cresce, né? Ele é cada vez mais significativo. Não gostei do Santi, mas eu vou de novo dizer, é mais um caso de um cara que tem 4 jogos apenas pelo Botafogo, 2 como titular. O segundo jogo do Santi Rodrigues como titular foi ontem. Não foi bem? Não. Definitivamente não foi bem. Irritou no primeiro tempo? Irritou. Mas eu lembro que o Almada, quando chegou, também recebeu críticas. Então, estamos falando... É complicado, cara, porque o Botafogo já vai para a 3ª rodada do Brasileirão no fim de semana, um jogo aqui em São Paulo, aqui em Bragança, no interior. E depois ele já vai para a 3ª rodada da Libertadores. A fase de grupos está na metade, está chegando à metade. É duro, cara. Mas, apesar disso, o Botafogo está num ritmo de pré-temporada, gente. É complicadíssimo. O Botafogo está ainda num ritmo de pré-temporada, comecinho de temporada. Só que a Libertadores já está pegando, cara. Então não vai ser fácil. Tem muita adaptação para fazer, tem muito encaixe para fazer. Não vai ser fácil, mas com o carro andando, com o nível de exigência lá em cima, com a cobrança no talo. Não vai ser fácil. Você vai poder acompanhar toda essa caminhada do Botafogo no Flash Score, tá? É o app que eu trago sempre aqui com as estatísticas, ajuda a analisar o jogo, ajuda a entender toda a dinâmica do jogo, e eu recomendo você a baixar o Flash Score. Tá todo mundo baixando, trocando pelo Flash Score e se amarrando no Flash Score, que tem vários recursos, tá? Tem placar ao vivo rapidíssimo, as estatísticas em tempo real, alguns jogos te oferecem a narração ao vivo para você ir acompanhando também, né, a narração do jogo, tem a seção de notícias. Cara, é um app completaço, você tem que baixar. Link na descrição para baixar. Eu também deixo aí as opções de lojinha virtual, né? Na sua tela você vai vendo, entra na lojinha de aplicativos, procura por Flash Score e baixa agora. Bom, então é isso. Botafogo venceu. Se você olhar o que foi a primeira rodada da Libertadores, na segunda rodada, até agora só o Botafogo jogou, de brasileiro. Os demais vão jogar entre hoje e amanhã.
Mas se você olhar a primeira rodada da Libertadores, foi um pouquinho de sofrimento para todo mundo, né? Palmeiras suou para ganhar em Lima, São Paulo suou para ganhar do Tadieres e foi inferior ao Tadieres em boa parte do jogo. Que mais? O Flamengo suou para ganhar na Venezuela. Não é... Libertadores é tenso, amigo. Botafogo perdeu, Fortaleza foi atropelado dentro de casa. Libertadores é difícil e ninguém tá tendo vida fácil nessa primeira fase, nesse início de competição. Eu acho que muito também pela realidade do calendário aqui do Brasil. De vários times que tiveram que ir esticando a corda ali no estadual. O estadual já praticamente emendou com o Brasileiro e Libertadores, com muita coisa ainda para acertar, num ritmo de pré-temporada e tal. Cada um com a sua realidade, mas todos de alguma forma impactados pelo calendário que temos aqui. Não é fácil. Então ontem era quarto jogo. Repito, quarto jogo do Renato Paiva. Eu não esperava espetáculo. Também não esperava uma vitória saindo apenas aos 43, 44 do segundo tempo. Mas também não dá para esperar, porque o time não está pronto. Evidentemente não está pronto. E aliás vai precisar ir ao mercado, né? Porque o Bastos talvez opere ou faça um tratamento conservador, mas vai ficar alguns meses fora e o Botafogo vai precisar contratar zagueiro, né? Tem Jair e Barbosa, que eu acho que vão se entendendo bem até agora como uma dupla titular, mas vai precisar de profundidade de elenco. E esse também é um ponto em relação ao ano anterior. Saíram alguns jogadores que deveriam ter saído, eu acho. Eu acho que Eduardo era fim de ciclo, Tietê era fim de ciclo, o próprio Marçal que foi, voltou e por aí vai. Mas você precisa trazer peças de reposição. O ano é complicado, tem um Mundial no meio do ano, é super exigente e não vai ser fácil mesmo a caminhada do Botafogo, tá muito claro. Estudiantes fora, Estudiantes perdeu para Laú, você vê como é que é, né? Laú não é isso tudo. E eu vi o jogo da Laú contra o Botafogo e falei, meu Deus, o Botafogo vai ganhar esse jogo. O Botafogo é bem mais time, não ganhou. E a Laú foi lá e ganhou do Estudiantes na Argentina. Libertadores, amigo. Libertadores é um negócio complicado. E esse adversário na terceira fase da Copa do Brasil é o Capital do Distrito Federal, né? A CBF sorteou aí os confrontos, né, da terceira fase da Copa do Brasil. Botafogo e todos os times que foram para Libertadores já tem vaga direta na terceira fase, não passaram as fases anteriores, né? E vamos ver aqui quais são os confrontos. Operário do Paraná contra o Vasco, Fluminense e Aparecidense, Paysandu e Bahia. Bom jogo. Botafogo Capital do DF, Inter e Maracanã, Retrô e Fortaleza, Brusque e Atlético Paranaense, Ceará e Palmeiras, jogaço também, tá? Maringá e Atlético Mineiro, Botafogo da Paraíba e Flamengo, é a chance do Fogão da Paraíba representar, hein? São Paulo e Náutico, bom jogo também, Cruzeiro e Vila Nova, Santos e CRB, Novo Horizontino e Corinthians, bom confronto também. Criciúma e Bragantino, bom confronto. E o CSA contra o Grêmio. À esquerda, os times mandantes do jogo de ida, ou seja, quem está aí iniciando, né, com o primeiro nome do confronto, jogo de ida em casa, e quem está do lado direito, né, o segundo time do confronto, decide em casa o jogo da volta. Então o Botafogo vai jogar primeiro jogo no DF, lá em Brasília, e o segundo jogo no Newton Santos. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão, tá? Temos o Notícia do Fogão 2.0, se inscreve lá. Caso esse aqui seja derrubado, esse será o nosso próximo canal. Se não for derrubado esse aqui, maravilhoso, ficamos com dois. Um canal para vídeos longos, outro para vídeos curtos. E também temos aqui Live Pix do canal, rafagames10@gmail.com, também nosso e-mail, né, para contato. Quiser mandar mensagem aí para propor um jabá, um merchan aqui no canal, uma divulgação, manda lá pra gente, a gente troca uma ideia, tá? Fico por aqui, obrigado a todos, até o próximo vídeo.